Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Pedro Passos Coelho diz que não é um cidadão perfeito, admite pequenos lapsos no cumprimento das obrigações fiscais, mas o Primeiro-Ministro garante que nunca poderão acusá-lo de enriquecimento ilícito nem de usar o cargo que ocupa para ser favorecido. Pedro Passos Coelho já se justificou uma, duas, três vezes, mas não foi suficiente para acalmar os ânimos quanto à antiga dívida que tinha na Segurança Social. A oportunidade para uma nova tentativa surgiu durante o discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD no Porto. Passos assumiu desta vez uma postura mais ofensiva. Eu não sou, nem nunca arvorei ser, um cidadão perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições. E posso dizer, como ainda há pouco disse, que em consciência cumpri sempre aquelas que achei que eram as minhas obrigações. Mas que se algum dia, por não ter essa noção, me tenham chamado a atenção para elas, as corrigi imediatamente. Passos Coelho disse ainda que não errou enquanto chefe do Executivo, apenas como cidadão comum e que nunca usou o cargo político para enriquecer. Para o Primeiro-Ministro, o PS é o autor destes ataques pessoais. Afinal, estas eleições podem não ser um passeio. As que hão de vir para fins de setembro ou princípios de outubro. Verificamos que a discussão se vai descentrando em alguns meios, do foco político para o foco pessoal. Eu estou, pessoalmente, e a minha família está pessoalmente preparado para, neste ano de eleições, enfrentar todo esse tipo de debate político. Pedro Passos Coelho reforçou que, por mais atrasos que tenha na entrega de declarações, não tem dívidas ao fisco. Nuno Encarnação e Eduardo Cabrita são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde. Nuno, começava por si. Pedro Passos Coelho transformou, ou está aqui a tentar transformar a polémica da dívida à Segurança Social num ataque político, pelo menos é assim que têm sido interpretadas as últimas declarações do Primeiro-Ministro. É disso que se trata ou é o Primeiro-Ministro a antecipar mais problemas do ponto de vista fiscal, como sugere o público hoje, de resto? Não, ele foi muito claro na abordagem que fez nas jornadas dos grupos parlamentares, aliás, que estive presente, em que disse, voltou a frisar claramente que não teve intenção de fugir a qualquer pagamento de dívida. Disse várias vezes nas declarações que nós ouvimos, que não sabia, como trabalhador independente, teria que descontar para a Segurança Social. E que agora decidiu que, voltando a ser questionado sobre o assunto, resolveu liquidar a dívida que já estava prescrita, nem tinha que liquidar, mas decidiu, e acho muito bem que o faça, e alertou que mais acontecimentos irão ocorrer nos próximos dias, porque provavelmente terá essas informações ou essas questões dentro desse próprio jornal que iniciou este processo. Aquilo que eu queria frisar é que eu acho que isto de facto é uma tempestade num copo d'água. O cidadão Pedro Passos Coelho, de 99 a 2004, se não estou em erro, acho que são esses os anos em causa, de facto não tinha o conhecimento de que teria que fazer o pagamento da Segurança Social na altura. Mas de um diploma que ele próprio votou, não é? Sim, mas vamos lá ver. Nós, por sermos deputados, não temos forçosamente que conhecer toda a legislação que aprovamos, isto é, todas as alíneas da legislação que nós aprovamos. É impossível que isso aconteça. É completamente impossível, por isso não me perguntem a mim, e nós aprovamos muita legislação. Eduardo Cabrita, ainda por cima, é Presidente de uma Comissão, sabe bem o que aprova e todo o processo que é ocorrido. Eu não consigo dominar toda a legislação, seja do setor da saúde, seja do setor da economia, seja do setor das finanças. É impossível. É impossível, como deputado, eu conseguir dominar toda essa legislação. Por isso, é natural que haja falhas das pessoas. É perfeitamente natural e o Sr. Primeiro-Ministro assumiu essa falha. Temem que haja consequências políticas para o PSD? Não temo isso por uma razão simples. O Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa séria, é uma pessoa honesta, tem a sua vida perfeitamente pública, não mudou o seu estilo de vida por nenhuma razão, continua a mesma pessoa que era antes de ser Primeiro-Ministro. E por isso eu acredito nas pessoas quando elas declaram intencionalmente o que é que aconteceu. E foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez. Agora, não gosto de facto de ver aproveitamentos políticos
de situações destas, como também não gosto de ver de outras, com sinceridade, ainda para mais de um ano, onde se deve discutir política, onde se devem discutir opções de futuro, onde se devem discutir as ideias que cada partido tem para ser governo, e o que está em causa aqui, por exemplo, é o grande debate entre o PSD, a CDS e o Partido Socialista, e ter esse debate franco e aberto. Quer dizer, as pessoas são diferentes, os partidos são diferentes. Agora, se eximos ao debate político apenas e só por questões de natureza fiscal pessoal de cada um, eu acho que é completamente ridículo. Só para relembrar outra coisa, eu tenho a certeza que em milhares de portugueses que têm alguns problemas semelhantes a estes, tenho a certeza que muitos de nós não cumprimos, por exemplo, atempadamente a entrega do IRS em algum ano, ou o pagamento do selo do carro. Tenho a certeza, isso também já me aconteceu a mim. Mas nós não somos... Não, mas vamos lá ver. Há uma responsabilidade, mas o senhor Primeiro-Ministro em 99 também não era falar. Primeiro-Ministro. Mas quando Não soube que havia uma dívida para pagar, que já tinha prescrito, não a pagou. E aí já era disse que o faria no fim do mandato do Primeiro-Ministro. E explicou porquê. Foi uma razão que Mas lhe que assistiu. tipo de favorecimento é que poderia estar aqui em causa? Eu não sei. Eu estou a acreditar naquilo que ele disse. Ele achou que era por bem fazer isso no fim do seu exercício de mandato de Primeiro-Ministro. Voltou a acontecer esta questão. Ele decidiu arrumar com a questão de uma vez só. Pronto. Eduardo Cabrita, e o Partido Socialista já disse que tem dúvidas que gostava de colocar ao Primeiro-Ministro e queria ouvi-lo numa comissão parlamentar, que é uma figura que não existe prevista, aliás, nunca nenhum Primeiro-Ministro foi a uma comissão parlamentar. Existem outros mecanismos, que é falar com o Presidente da Assembleia da República, a quem o Primeiro-Ministro responderá por escrito, ou ao mesmo funcionamento se for uma comissão de inquérito. Porquê é que o Partido Socialista não foi pelos trâmites normais para ouvir explicações do Primeiro-Ministro e fica esta ideia de que o Primeiro-Ministro rejeita ser ouvido num sítio onde nunca nenhum Primeiro-Ministro foi ouvido? Mas o Primeiro-Ministro, ou melhor, não sei o Primeiro-Ministro, ainda não ouvimos hoje, tem dito várias coisas e em regra contraditórias sempre, cada uma avivando mais algo que acho que não deve ser discutido, não tenho nenhuma razão para isso, no plano da honorabilidade pessoal, e não vale a pena entrarmos aqui numa campanha de vitimização. Aquilo que é de facto fundamental, estou de acordo com a Nuno Encarnação, é discutirmos a tragédia que são estes 4 anos de governação, a destruição de ativos estratégicos do país, a destruição daquilo que é a capacidade de construir futuro. E a confiança nas instituições públicas e na forma como nos relacionamos com elas é aqui relevante. De facto, o que está em causa, aparentemente neste caso, não é atrasar uma semana a entrega de uma declaração de IRS que tem uma multa irrisória ou uma multa de trânsito que provavelmente já todos tivemos. Não vale a pena estar a comparar com isso. A segurança social e a sustentabilidade da segurança social têm estado no centro do debate político. É aliás a área que, nos últimos 2 discursos de início do ano político, o Dr. Passos Coelho elegeu como zona em que achava que devia haver consensos e reformas de longo prazo. Ora bem, o que ficamos aqui a saber não é, porque de facto não é exigível, que o Dr. Passos Coelho conhecesse nessa altura, ou até mesmo agora, que não lhe faria essa imputação absurda à linha C do 32 do decreto de qualquer coisa. Não é isso que está em causa. É algo que é uma coisa de conhecimento comum, que é que os trabalhadores por conta própria, quando exercem apenas a atividade em regime por conta própria, não estamos a falar de quem exercia, que tem um regime próprio, com direitos de opção, simultaneamente atividade por conta de outra e por conta própria. Não, estamos a falar de um período de 5 anos em que um antigo dirigente partidário relevante, um antigo deputado, bom, que depois, de facto, pode ser, mas não imaginaria que não é isso. Bom, isso é um pouco absurdo estar a colocar a coisa nesse sentido. Achou que era normal quem, lá porque exercia a atividade por conta própria, não ter nenhuma obrigação relativamente à segurança social, que achava que isso era facultativo. De facto, com essa concessão, não há nenhum regime de segurança social, não há nenhum regime, foi isso talvez a coisa mais grave e que deve ter ofendido todos os portugueses que, ou como trabalhadores por conta de outrem, suportam por retenção na fonte
por retenção na fonte, tudo aquilo que a lei estabelece de obrigações relativamente à segurança social. Quer os trabalhadores por conta própria, eu já nem falo daquilo que é um fenómeno que não existia, era muito pontual neste período de 99-2004, bom, mas que é hoje generalizado, que é o do falso recibo verde, em que muitas vezes com trabalhadores muito jovens, em que têm obrigações complexas, mas a minha pergunta não era em essa. matéria de... Eduardo Cabrita, a minha pergunta não era essa. Mas a sua pergunta, o Partido Socialista usou hoje os mecanismos institucionais... Não, usou a direita. A Comissão Parlamentar... Não, está mal informada. A direita uma Comissão hoje, Parlamentar pode receber um Primeiro-Ministro? Não, hoje a direita chumbou que o Primeiro-Ministro respondesse a 9 perguntas por escrito. Numa Comissão Parlamentar. Isto é uma figura que existe no Parlamento. Chumbou que o Primeiro-Ministro hoje respondesse a perguntas. Mas as perguntas... Eduardo Cabrita, a minha pergunta, não é essa. O Primeiro-Ministro responde a uma Comissão Parlamentar? O Primeiro-Ministro responde àquilo que o Parlamento entender. E o Primeiro-Ministro... Pela via de uma Comissão Parlamentar, porque é que não usaram o trâmite normal? Desculpe, não queira esconder-se atrás de argumentos. Eu não me estou a esconder atrás de nada. Eu estou-lhe a pedir para me responder a uma pergunta. Não me está a responder à pergunta. Porque é que não fizeram pela figura certa? Estou-lhe a responder uma pergunta. Eu estive toda a manhã, estive toda a manhã a exercer as minhas funções, a ouvir a doutora Cristina Casalinho, presidente da Agência da Tesouraria e do Crédito Público. E, portanto, acho que é rigorosamente menor o seu Primeiro-Ministro, que tem vindo a fazer sobre esta matéria declarações miseráveis e que provam que aquilo que é miseráveis de dia a dia, porque aquilo que seria eventualmente um lapso teria sido esclarecido se tivesse prestado a tempo esclarecimentos. E agora vem-se esconder atrás de procedimentos formais. Sabe, o que aqui é que está em causa, a maioria o que tem a dizer é qual é que é... Os procedimentos formais, escolhiam os procedimentos formais em que ele responderia não é através do Presidente da Assembleia da República. Nunca. Perguntas colocadas, obviamente. Não, a Comissão Parlamentar tem legitimidade, mas aquilo que a maioria fez foi dizer o Primeiro-Ministro não responde. O Primeiro-Ministro, com 1 hora de comício que fez ontem lá acima do Porto, 1 hora de comício respondeu a tudo. E, portanto, a questão fundamental, vamos lá ver aqui, o que é grave, não nos vamos esconder atrás disto. Porque esta... Já falámos sobre isso. Não, mas é disso que eu quero falar. É disso que eu quero falar. Não é disso que eu quero falar. É que sabe, é que atrás dessa lógica procedimental, o que quer a direita impedir é que se discuta ao fundo da questão. É que se todos se comportassem como o Dr. Passos Coelho, já hoje não havia segurança social. Essa é a questão essencial. E se vêm falar, e venham lá agora falar de acordos sobre segurança social. Agora, o que acho lastimável é que venha colocar a questão do ponto de vista de questões procedimentais. Isso é que não contribui aqui para o nosso debate. Isto é, o que eu perguntava aqui ao Nuno Encarnação é o Dr. Passos Coelho, cuja honorabilidade não podemos, não fuja para aí. Não quero, não está... Mas a pergunta é minha. É que está ou não disponível a responder àquelas 9 questões. A direita está disponível a encontrar uma outra via para permitir a resposta àquelas 9 questões? É que senão não posso estar aqui a dizer que a questão não interessa nada. Vale a pena relembrar que o artigo 35º do que eu tenho aqui, que é o Regimento da Assembleia da República, nos 8 itens que compete às comissões parlamentares permanentes, as competências das comissões parlamentares permanentes são muito claras nas suas competências. Aquilo que o Partido Socialista hoje queria fazer era uma coisa nova. Era ter ali um espetáculo qualquer numa comissão parlamentar. Mas qual é que é a competência? Quando os deputados podem fazer perguntas diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Quando os deputados, por exemplo, na próxima quarta-feira, e os grupos parlamentares, no debate quinzenal, que depois há o debate da Europa a seguir, podem fazer essas mesmas perguntas em plenário ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro perfeitamente, no último debate que o Dr. António José Seguro teve como líder do Partido Socialista, que depois nesse fim de semana iria perder as eleições do Partido Socialista, fez uma quantidade de perguntas sobre o caso Tecnoforma ao Sr. Primeiro-Ministro da Assembleia da República. E o Sr. Primeiro-Ministro, em debate parlamentar, respondeu a tudo o que o senhor, na altura, o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista questionou. Por isso, já deu exemplos mais que suficientes e já por várias vezes respondeu, noutras comissões, por escrito, a perguntas que os deputados
noutras comissões não, perguntas que outros deputados lançaram sobre várias questões que eram precisas responder, o Sr. Primeiro-Ministro já respondeu à Assembleia da República sobre isso. Portanto, há disponibilidade do Eu não Primeiro-Ministro percebo para qual responder é às esta perguntas do ideia, Partido porque Socialista. regimentalmente é possível que haja essas perguntas e eles têm prazos de resposta. Elas têm os prazos de resposta. O Eduardo qual é Cabrita, que foi a questão hoje? que é Presidente da Comissão, que é Presidente de uma Mas Comissão, qual é que sabe foi- exatamente que é Mas assim. qual é que foi a questão hoje? Não vale a pena estar aqui Mas qual é que foi a questão hoje para que não fossem dadas... para que não esquecer-se fosse... do que é que são os regulamentos principais e as missões principais das competências das Qual é que é a norma que diz aí o permanentes? Primeiro-Ministro não pode ser ouvido em Comissão Mas Parlamentar? não diz também o contrário, não diz que a competência Diz que desta as- Comissão diz que é fazer perguntas ao Sr. Não, diz que Primeiro-Ministro. as comissões Pois não. parlamentares Eduardo, ouvem, diz que as não, comissões, vamos ser diz que as sérios. comissões, Vamos vamos ser sérios, nesta exatamente, questão. as comissões Tenho parlamentares aqui- ouvem os tenho membros aqui do o Governo. artigo 35º, que o senhor sabe Seria comissões mas parlamentares concorda conhecem que tão seria bem a quanto primeira eu. vez que um Pois nunca Primeiro-Ministro tivemos. teria uma comissão Bom, parlamentar. Mas nunca tivemos aqui um Primeiro-Ministro que dissesse aqui durante 5 anos eu achei que não tinha nenhuma obrigação perante a Segurança tivemos Social. outros Primeiros-Ministros Nunca com tinha outras aqui. coisas, E portanto, Eduardo vamos lá ver. Cabrita, não vá Aqui a por aí. questão, Não vá a por aí. fundamental aqui é de facto esta postura e de facto é isto, faça isto. Deve-se achar que isto há aqui uma visão que está subjacente a isto. Eu não iria, mais do que a questão do lapso, é uma ideia que isso da segurança social é uma coisa para pobrezinhos. É a demagogia das pensões mínimas dos rurais, essa campanha absurda, gozando com a pobreza das pessoas. E, portanto, não que, faz sobretudo, sentido a acusação, faça isso, não faz questão à acusação de Pedro Passos Coelho de que o PS vai fazer aqui um aproveitamento político Não, aqui quando questão, diz... aqui a questão aqui, Nem vamos lá está a ver, fazer. quem Seguramente nem está está a aqui, fazer, quem está aqui cuidado. a criar, e hoje mais ainda, a criar aqui uma questão política, que não é questão central, mas é uma questão reveladora da forma de leviana de entender a relação com o Estado. É que esta visão de um Estado mínimo, liberal, que é fundamentalmente para garantir a autoridade pública e para garantir o mínimo aos pobres, é o que está subjacente a esta forma leviana do seu Primeiro-Ministro vamos responder a estas vamos- questões. Só dar E mais essa um é exemplo. aqui- e essa O é que é Bloco uma de Esquerda, questão Alexandre, central. Esta só é aqui para ter mais uma questão clarificação. central aqui O Bloco de Agora, se o Esquerda seu e o Primeiro-Ministro, se PCP quiser esconder... fizeram as perguntas Agora, diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Bom, mas enfim, o Optaram por PSD, fazer mas e repara aqui, os a regimental concessão, sabem que podem mas fazer repara isso aqui, mesmo. a E nem sequer concessão, entraram repara, nesta está a ideia. ver Mas há ainda outra está a ver aqui questão. qual é a Meus senhores, concessão vamos ter autoritária. calma. Eu gostava também de falar um Não, calma bocadinho. toda, mas a concessão autoritária que está subjacente a que a direita acha agora que não só o PS deve acordar naquilo que acha que é magnífico para acordar, e que devia acordar em matéria de, por exemplo, de segurança social. Era o tema privilegiado e fundamental para acordos antes de eleições. Foi Pedro Passos Coelho que escolheu isso durante 2 anos. Está à vista. A legitimidade política do Primeiro-Ministro está em A causa? legitimidade política é uma legitimidade Mas formal. está em causa? A legitimidade política é uma Está em legitimidade causa? formal e da maioria parlamentar. está em causa? O seu Primeiro-Ministro é que deve tirar da consciência a forma como interpreta, a forma como tem gerido este processo. Como é que interpretaria o Eduardo Cabrita? O Bom, Primeiro-Ministro devia sair? eu sempre cumpri as minhas obrigações. Não, estou a e sem- perguntar-lhe relativamente Não ponho. que tipo de legitimidade, que tipo de consequências é que o Não, eu não Primeiro-Ministro devia tirar? não coloco aqui, acho que o seu Primeiro-Ministro tem de esclarecer. Eu não tiro conclusões relativamente a matérias em que há perguntas que têm de ser respondidas. Acho que o Primeiro-Ministro, a bem da democracia, não é a bem dele, nem a bem da maioria, a bem da democracia, seria o primeiro e o mais interessado a responder plenamente, cabalmente, o mais depressa possível a estas questões e não esconder-se atrás do artigo 35 do regimento. Mas se o objetivo... fraco e medíocre quem se esconde atrás do artigo 35 do regimento. Se o objetivo é obter esclarecimentos do Primeiro-Ministro, por que não optar pelas vias que optaram os outros partidos que Pois, têm que sabe é que não é o PSD, nem é o Sr. Passos Coelho que estabelece no quadro da lei, que não diz lá que a Comissão Parlamentar não pode ouvir nenhum Primeiro-Ministro, nem nenhum Vice-Primeiro-Ministro, que estabelece quais são as formas como o PS no mandato... Mas porquê que o PS desalinhou com os outros partidos nesse aspecto? Mas o PS tem que estar alinhado com os outros partidos. Era o que faltava. Por alguma razão. Há aqui o quadro que é um quadro de usar os direitos regimentais e a questão de fundo é que deve aqui ser discutida. A direita, manifestamente, como não quer discutir a questão de fundo, como o seu Primeiro-Ministro acha que é ele que acaba com os debates, faz um comício de 1 hora e a questão está acabada. Isso pode agradar aos deputados. Isso pode agradar. Pois é, isso pode agradar aos seus deputados da maioria. Isso pode agradar aos seus deputados da maioria. Mas aquilo que era o que não lhes cabe é dizer, e não está a dizer, que há aqui algum vício legal,
há aqui algum vício regimental. Há aqui o uso de poderes, de propor uma coisa, e a maioria entendeu que devia chumbar. Fez valer o seu peso da maioria. Nuno, gostava de olharmos para outro tema nos poucos minutos que ainda temos, da fusão do BCP e do BPI. Temos dois cenários em cima da mesa. Uma OPA que esta semana é respondida pelo Conselho de Administração, a OPA do CaixaBank, ou um cenário de fusão que ainda não terá resposta esta semana, mas está em cima da mesa, de fusão entre o BPI e o BCP. Qual seria aqui a melhor opção, sendo certo que dificilmente as coisas ficarão como estão? Nós, como políticos, não podemos tomar partido de qualquer opção. Aliás, é sempre isso que nós comentamos, né, que o mercado em si deve funcionar e que as empresas devem funcionar. Mas aqui a Bel também... Não, o que vale a pena aqui referir é que, curiosamente, o BPI tem sido, como toda a gente diz, a eterna noiva, tem sido muito apetecível sempre por toda a gente. Eu acho que já não lembro nenhum banco daqueles grandes em Portugal que não tenha tentado casar com o BPI qualquer coisa. E o BPI tentou casar com o BCP também. E com o BES, há muitos anos Sim. atrás. Aliás, era um acordo comum, depois não prosseguiu porque na altura o Dr. Ricardo Salgado acho que depois não quis à última da hora. Mas é normal que isto aconteça, por isso o BPI tem essas duas vias, essas duas soluções, essas duas hipóteses. Há esta ideia de Isabel dos Santos de propor uma fusão com o Millennium BCP, que aliás até é bem acolhida por aquilo que nós vimos da primeira reação do Millennium BCP. Acho que, obviamente, o BPI sendo um banco forte, o BCP tendo a sair de uma situação difícil porque passou, fariam, de facto, um banco que acho que poderia ter cerca de 30% de cota do mercado nacional, e depois com a vantagem da questão de Angola, Moçambique e Polónia. Por isso faria aqui um banco diferente, um banco maior, em que as suas sinergias seriam usadas seguramente para serem ainda melhores, seguramente os dois. E depois há outra parte do CaixaBank querer ficar com o BPI mais uma vez, porque seguramente é um bom banco, tem bons rácios, tem tido uma boa administração, tem alcançado os seus objetivos, foi dos primeiros bancos que liquidou tudo aquilo que pediu emprestado na altura, em 2011, não estou em erro, 2011, 2012, e pediu muito dinheiro emprestado, mas também era um custo muito grande, de juros quase a 9%, e que encareciam à medida que os anos fossem passando. E por isso estamos perante isto, quer dizer, não posso comentar muito mais do que isto, é isto que está em cima da mesa. Eduardo Cabrita, num processo destes, que preocupações é que se deve ter do ponto de vista dos governos? Bom, vamos lá ver aqui. Eu não tenho, nem devo ter, grande opinião sobre aquilo que é a opção mais interessante para os acionistas do BPI ou do BCP. Foram dois bancos que foram ajudados pelos poderes públicos, pelos contribuintes, no âmbito do programa da Troika. Um já devolveu tudo o que recebeu, outro ainda não. O BPI tem hoje dificuldades que têm a ver com a sua excessiva exposição a Angola. Foi Angola que justificou 70% dos lucros do BPI nos últimos anos. É, neste momento, provavelmente a sede dos seus principais problemas. Aquilo que me preocupa aqui é o seguinte. Também nesta área, esta governação trágica tem contribuído para a degradação daquilo que é a solidez do sistema financeiro nacional. Em 2011, nos 5 grandes bancos, tínhamos um banco público, um banco estrangeiro e 3 bancos fundamentalmente nacionais. Aquilo que teremos, provavelmente, quando este governo cessar funções, será o completo domínio do sistema bancário nacional, exceto a Caixa Geral de Depósitos, que felizmente o governo não avançou na vontade que alguns setores da maioria tinham de iniciar o seu processo de privatização, mas o completo domínio do sistema bancário nacional por entidades estrangeiras. Meus senhores, agradeço a vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui. Foi um gosto estar consigo. Até amanhã.